Parte 2. As novas regras. Em conexão com a natureza humana. Cada vez que você diz olá a um estranho, essa pessoa inconscientemente decide se foge, combate ou fica. Dezenas de julgamentos instantâneos são feitos em um segundo, em um nível subconsciente. Com certeza você já ouviu pessoas dizerem: eu soube que gostava dela no momento em que a conheci. Mas como tudo isso acontece? Isso acontece porque é o natural, parte da programação original do ser humano. Uma vez que os filtros de gostar, não gostar são estabelecidos, todo o restante é influenciado pelos instantes iniciais de cada encontro. Se eu gosto de você, vejo o melhor em você e não há nada que você possa fazer de errado. Mas se eu não gosto, não há nada que você faça certo. Nós não podemos impedir as pessoas de fazerem julgamentos instantâneos, mas podemos fazer esses julgamentos funcionarem a nosso favor. Essa sessão trata das novas regras. Elas se baseiam no que Muldoon me ensinou, no que cientistas e especialistas me disseram, no que olhos bem abertos admiraram e no que a curiosidade me mostrou ser real. Aqui, você vai aprender como ajustar seus sinais não verbais para fazer com que a outra pessoa se sinta confortável e segura e que confie em você no momento em que te olha. 2. Neutralize a reação lutar ou fugir. Os segundos iniciais de um primeiro encontro entre duas pessoas são conduzidos por reações instintivas. Cada pessoa faz avaliações inconscientes e impensadas centradas em sua segurança. Eu me sinto seguro com você. Eu não me sinto seguro com você. Eu confio. Não confio em você. O instinto animal de sobrevivência nos alerta no primeiro contato, em um nível subconsciente, e por uma fração de segundo, enquanto o corpo entra em um nível mais alto de atenção, um escudo mental aparece para protegê-lo. À medida que você vai saindo cuidadosamente de trás desse escudo, vai decidindo o quanto é seguro revelar, e o quão rápido você está preparado para fazer isso. As impressões formadas nesse estágio podem definir o humor e o tom das expectativas, além de ativar a imaginação para fazer julgamentos instantâneos, certos ou errados, sobre a pessoa que você está encontrando. Mas, acredite, você pode neutralizar a reação lutar ou fugir nas outras pessoas e encorajar julgamentos instantâneos favoráveis, estabelecendo, dessa forma, um estado de espírito receptivo e expectativas positivas. Para começar, qual você acha que é a característica número 1 que as pessoas inconscientemente admiram nas outras? Primeiro e acima de tudo, a atenção das pessoas é direcionada a indivíduos de aparência saudável e vigorosa, pessoas que estão acrescentando energia ao ambiente, em vez daquelas que estão tirando a energia do lugar. Pessoas procuram quem vai encorajar o crescimento delas, quem vai dar, não tirar. Se existe algo que sugere saúde e vitalidade, é a energia positiva, que pode ser projetada na forma como você entra em um ambiente, como ocupa aquele espaço e como dá atenção ao que os outros têm a dizer. Atitude, postura, expressão facial e contato visual influenciam a energia que você irradia, e as pessoas que encontra estão julgando o que você demonstra a cada segundo do seu dia. A doutora Nalini Ambari, da Universidade de Harvard, fez uma impressionante descoberta durante um estudo de aspectos não verbais de uma boa didática. Depois de gravar centenas de horas em sala de aula, a doutora Ambari mostrou a um grupo de estudantes um vídeo mudo de 2 segundos de professores com os quais ela não estavam familiarizados. Depois, ela pediu que dessem uma nota aos professores, baseada em uma lista de atributos educacionais. Um segundo grupo, que havia passado o semestre todo estudando com esses mesmos professores, também avaliou as aulas.
Os dois grupos de estudantes chegaram a conclusões quase idênticas sobre os professores, demonstrando, portanto, o poder das primeiras impressões. A lista a seguir, que não é a usada pela doutora Anbari, expõe alguns sinais não verbais que as pessoas transmitem, permitindo com que outros façam julgamentos instantâneos a respeito delas. Há muitos outros sinais, mas essa lista dá uma ideia de por que o seu aspecto não verbal é tão importante. Se você está ouvindo este audiolivro em um restaurante, em um aeroporto ou em qualquer outro espaço público, olhe para os estranhos ao seu redor e dê uma nota para eles em qualquer um dos critérios. Dê o número que acredita melhor descrever a pessoa que está avaliando, de 1 a 5. Por exemplo, 5 se a pessoa parece falante, 2 se a pessoa parece um pouco quieta. Quieta. 1, 2, 3, 4, 5. Falante. Fechada. 1, 2, 3, 4, 5. Aberta. Desinteressante. 1, 2, 3, 4, 5. Interessante. Não confiável. 1, 2, 3, 4, 5. Confiável. Apática. 1, 2, 3, 4, 5. Entusiasmada. Volúvel. 1, 2, 3, 4, 5. Persistente. Reservada. 1, 2, 3, 4, 5. Amigável. Cuidadosa. 1, 2, 3, 4, 5. Aventureira. Não ciumenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ciumenta. Inescrupulosa. 1, 2, 3, 4, 5. Escrupulosa. Conforme você dá uma nota a esses estranhos, está avaliando ou respondendo às mensagens não verbais que eles estão passando, e você pode errar completamente. Infelizmente, a maior parte de nós, sem se dar conta, passa sinais por meio da linguagem corporal e da imagem pessoal, estilo, vestimenta, modos, que fazem com que as pessoas que encontramos nos julguem mal antes mesmo de abrirmos nossas bocas. Sim, todos julgam os livros pelas capas, restaurantes pelas fotografias no guia e, frequentemente, cidades ou até mesmo culturas inteiras pela primeira pessoa encontrada no aeroporto. Mas você pode aprender como vencer essa corrida. Pessoas não podem parar de fazer julgamentos instantâneos sobre os outros. É da natureza humana fazê-los. Mas você pode neutralizar a reação lutar ou fugir e aumentar suas chances de fazer uma conexão de confiança. Pouco depois da publicação do meu livro, Faça Todo Mundo Gostar de Você em 90 Segundos, um repórter do Houston Chronicle decidiu que, em vez de me entrevistar, ele me testaria. Nós, então, saímos pelas ruas do centro de Houston, o repórter, um fotógrafo e eu. O plano era o seguinte: o repórter decidiria quem eu iria abordar. Então, ele e o fotógrafo se esconderiam virando a esquina e assistiriam ao que acontecesse. Você vê aquele grupo ali? Vá para lá e faça-os gostar de você. O repórter me instruiu. Eu já tinha começado a explicar para ele que o livro não é sobre abordar de surpresa pessoas em público. Ninguém gosta disso. No entanto, ele disse, isso seria uma boa história. Indo diretamente ao desfecho, 5 entregadores estão almoçando. Lá vou eu, vestindo um blazer transpassado, uma camisa branca desabotoada, calça jeans preta e sapatos vermelhos. Em 10 minutos já estamos nos divertindo, conversando como conhecidos. Eu chamei o repórter, que estava escondido, e ele se aproximou com o fotógrafo perguntando a todos se haviam gostado de mim ou não. Aqui está o que os entregadores disseram. Ele parecia um cara legal. Ele não parecia ameaçador. Ele falou corretamente e se vestia bem. Eu me senti confortável com ele. Exercício. Julgamentos instantâneos. Tente isso em um evento, uma feira de negócios ou na fila do mercado, em algum lugar onde você encontra estranhos que pode abordar. Escolha uma pessoa que você ache que tenha alguns aspectos negativos da lista. Então, pergunte a ela onde está o banheiro ou a padaria e analise a resposta para ver o quão válida foi a sua avaliação.
Repita o exercício com alguém que exiba os aspectos positivos da lista e veja se essa pessoa vai corresponder às suas expectativas. Nos dois casos, tente apontar o que viu na outra pessoa que o levou à sua avaliação. Olhe para alguns dos seus colegas de trabalho e tente avaliá-los como se fosse a primeira vez que você os estivesse vendo. Essa avaliação, eu nunca te vi antes, está de acordo com o que sabe sobre essa pessoa? O que isso te diz sobre a forma como tipicamente avalia as pessoas à primeira vista? Separe umas fotos suas, velhas e novas, e veja que características você estava e está demonstrando. Determine o que elas dizem sobre a sua personalidade e relacionamentos no momento em que foram tiradas. Isso vai te ajudar a ter uma noção do que você está comunicando por meio da sua aparência e do efeito em como se conecta com os outros. Nós seguimos caminho e o repórter dificultou o desafio. Uma mulher de negócios, vestida com roupas caras, carregando uma maleta, saía apressada de um edifício em direção ao edifício do outro lado da rua. Ela, disse o repórter, faça com que ela goste de você. Muito obrigado, eu repliquei, enquanto andava acelerado para interceptá-la. 20 segundos depois, nós estávamos rindo e ela estava conversando alegremente. Ele foi muito caloroso, ela disse ao repórter posteriormente. Ele se conectou principalmente ao olhar nos meus olhos. Eu podia sentir que ele estava escutando e respondendo a mim, e ele sorriu. O repórter decidiu aumentar o nível de dificuldade. Escolheu 2 policiais de patrulha em bicicleta da polícia de Houston, que estavam sentados na frente de um ponto de ônibus. Resultados semelhantes. Ele não parecia alguém em que eu não pudesse confiar, falou o policial. Ele estava bem vestido e se aproximou de uma maneira educada. Não parecia ameaçador, disse o outro policial. Mas vocês gostaram dele? Perguntou o repórter. Claro, ele nos pareceu ser um bom rapaz. Mais ou menos um mês depois que a história foi publicada, eu recebi uma ligação de um colunista conhecido do The New York Times, que me disse, isso pode funcionar em outros lugares, mas aqui é Nova York. Ele me colocou em situações desafiadoras. Desde precisar fazer contato com uma moça atraente de aparência zangada que estava sozinha no Grand Central Station com os garçons da Carnegie Deli, erroneamente famosos por serem rudes, e até com a mulher que vende lembrancinhas no metrô, entre outras pessoas. Os resultados foram sempre os mesmos. Eu me conectei em todas as vezes. Mas como? O que eu estava fazendo? E por que eu acredito que simplesmente por conseguir fazer as pessoas se sentirem confortáveis, relaxadas e prontas para baixarem a guarda, saindo de trás dos seus escudos em 90 segundos ou menos, qualquer outra pessoa também pode? Aqui está o que eu levei em consideração, e você já leu o suficiente a esta altura para fazer o mesmo. Em cada uma dessas situações, primeiro me perguntei, o que eu quero? Isso é extremamente importante. Eu queria que a pessoa que o abordasse confiasse em mim. Com isso em mente, a pergunta que me parecia pertinente fazer a um completo estranho em uma situação totalmente sem contexto era, quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe se pode confiar nele? Quando falo sem contexto, quero dizer que se você está em uma estação, pode fazer perguntas sobre trens, ou se está em uma farmácia, sobre remédios para dor de cabeça. Essas são todas as questões seguras e sensatas nesses locais. Mas, se eu tivesse perguntado isso e sido falso, a pessoa teria percebido e continuaria com seu escudo. Eu queria que a minha pergunta fosse intrigante, não ameaçadora e apropriada à situação. Antes de começar, eu me arrumei cuidadosamente para parecer honesto, vibrante e saudável, mas o meu visual funcionava para mim. Você deve encontrar a sua própria imagem. O que funciona para mim é autoridade da cintura para cima, um blazer transpassado, uma camisa branca engomada com o botão do colarinho aberto, disponibilidade da cintura para baixo. Calça jeans preta e simples. Elas são menos formais que calças sociais e eu gosto delas. Sapatos de couro vermelho vivo e brilhante, um pouco fora de moda, mostrando que eu não me levo muito a sério. Aqui vai o que eu fiz e o que você pode fazer para causar uma boa primeira impressão. Primeiro, como eu já mencionei, eu estava vestindo uma combinação calculada de autoridade e disponibilidade.
Antes de abordar qualquer pessoa, ajustava a minha atitude. Eu estava curioso e um tanto quanto bem-humorado. Enquanto encarava cada situação, eu me lembrava de um momento no qual me senti curioso e bem-humorado, e aplicava isso ao meu humor. Em todas as situações, eu repetia para mim mesmo, ótimo, 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 e isso me fazia sorrir. Você pode falar alto ou apenas repetir isso na sua cabeça. O importante é abraçar o sentimento. Por si só, a palavra é otimista e encorajadora. No minuto em que ia ao encontro das pessoas, eu reparava na cor dos olhos delas. Eu virava meu corpo para posicionar o meu coração em direção ao da pessoa. Esse movimento demonstra linguagem corporal flexível e coração aberto. Eu deixava as pessoas verem que não possuía nada ameaçador em minhas mãos. Você não quer iniciar um mecanismo lutar ou fugir. Eu carregava uma caneta que aparentava valer muito na minha mão como um aparato. É a melhor coisa depois do jaleco de laboratório, e a aparência cara da caneta me dá um ar de autoridade. O fato de ela estar fechada significava que eu, provavelmente, não iria escrever nada naquele momento. Um relatório, por exemplo. Eu perguntava questões sutis assim que me aproximava das pessoas. Em todos os casos disse, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? E então eu fazia minha real pergunta. Quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe se pode confiar nele? Era fácil demonstrar interesse na resposta porque de fato eu queria saber. Prepare sua pergunta antes, saiba o que você quer. Finalmente, eu começava imediatamente a sincronizar minha linguagem corporal e meu tom de voz com as características da pessoa. Quando eu falava com mais de uma pessoa, como no caso dos entregadores, eu me virava de frente para cada um deles, um por vez, e ajustava minha atitude globalmente para corresponder à deles. No começo de um novo encontro, você tem de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Os 8 estágios que eu listei provavelmente não levam mais de 10 segundos, durante os quais eu estava falando, observando e correspondendo. O que você comunica nos primeiros momentos de um encontro estabelece que você é de confiança, honesto, vibrante e um indivíduo saudável, ou aquele que faz as pessoas se afastarem. Assim que a matéria saiu no The New York Times, o Good Morning America decidiu ver se apenas eu conseguia me conectar com as pessoas em 90 segundos ou menos, ou se isso poderia ser aprendido por qualquer um que lesse meu livro. Lara Spencer, uma das âncoras do programa, foi para as ruas de Nova York, armada com o livro e tentou ela mesma. Taxa de sucesso, 100%. Então ela persuadiu um rapaz robusto, no fim dos seus 30 anos, vestido com camiseta e calça jeans, a tentar também. Depois de 5 minutos treinando, ele obteve os mesmos resultados. E você também poderá obtê-los. Correspondendo às expectativas. No mundo dos negócios, as primeiras impressões são frequentemente influenciadas pelas expectativas. Nós esperamos que pessoas estejam de acordo com a imagem que criamos nas nossas cabeças pelo que falaram ou como falaram em uma mídia não visual, telefone, carta ou e-mail. Uma vez que as vemos, nós esperamos que elas tenham essa imagem. Quando não correspondem às nossas expectativas, temos uma tendência a ficar desapontados. E esse desapontamento pode fazer com que não vejamos o melhor dessas pessoas. No entanto, quando correspondem ou excedem às nossas expectativas, nós estamos preparados a nos dedicar mais, ouvir com mais atenção e ser mais otimistas. Nós não conseguimos impedir os outros de fazer julgamentos instantâneos. Eles fazem parte da natureza inata do ser humano, a reação lutar ou fugir instintivamente. Mas podemos aprender a ver além do que os olhos nos mostram, evitando os erros consequentes da decisão arbitrária. Em qualquer situação em que sua atenção seja desviada por alguém ou alguma coisa que não corresponde à sua expectativa, pare e foque de novo. Pergunte a si mesmo, o que eu quero? Esteja ciente das suas percepções e tente ter certeza de que elas não estão atrapalhando os seus negócios.
Ed, um corretor de impressões, ainda não havia conhecido o diretor de criação de uma das suas contas mais recentes, apesar de manterem uma relação por telefone e e-mail por alguns meses. Quando eles se encontraram pela primeira vez para um almoço, foi isso o que aconteceu nos primeiros 20 segundos. Os olhos de Ed se arregalaram quando ele viu Pierre de relance pela primeira vez. O homem não era nada como ele esperava. Para começar, Pierre tinha no mínimo 1,80 m e ainda tinha o cabelo raspado. O trabalho de Ed era manter a rotatividade na loja, fazer com que os clientes se decidissem rapidamente, recebessem os seus materiais rapidamente e pagassem as suas contas rapidamente. A maioria das pessoas com quem trabalhava era pequena, pessoas rápidas. O que eu vou fazer com esse gigante? Ele pensou, inconscientemente. Qualquer um ou qualquer coisa que nos atrase vai nos prejudicar. Mesmo antes que Pierre pudesse lhe oferecer um aperto de mão, Ed estava tirando conclusões a respeito de Pierre, baseando-se na sua aparência, e nenhuma delas iria ajudar esses dois homens a fazer uma conexão. À medida que chegaram à mesa do restaurante, Ed tinha se convencido de que ele e Pierre não poderiam trabalhar juntos e que ele provavelmente teria de passar adiante esse negócio. Eu acho que a companhia não teria dado essa posição a ele se ele não conseguisse fazer o trabalho. Ed pensou, mas esse pensamento não foi tão reconfortante quanto esperava. Como ele poderia passar por cima desse tipo de primeira impressão, na qual as suas expectativas acabaram sendo completamente frustradas? Como ele poderia se comunicar abertamente com Pierre? Pare aí mesmo. O problema de Ed não é comunicar-se com Pierre, é comunicar-se consigo mesmo. Ed estava focado na aparência física de Pierre, em vez de se focar em seu talento. Ele havia perdido de vista o que ele queria. Um diretor de criação que não causasse problemas para os seus clientes, deixando tudo e todos mais devagares. No momento, Ed não fazia ideia se Pierre iria fazer isso ou não, mas ele tinha diversas suposições. Isso também é verdadeiro para as noções que você tem na sua cabeça a respeito de pessoas que encontra diariamente no escritório e que não conhece bem. O impacto inicial que a pessoa teve, 12 ou 48 meses atrás, ainda pode estar afetando a sua percepção daquela pessoa hoje. Aquela má interpretação pode estar fazendo com que você não reconheça um recurso em potencial. Lembre-se, quando você gosta de uma pessoa, você vê o melhor nela, mas quando não gosta, pode ver somente o pior. Julgamentos instantâneos criam filtros na nossa mente e tudo a respeito daquela pessoa passa a ser julgado por esses filtros. Coloque-os de lado e olhe para a pessoa novamente com olhos mais gentis, e você poderá ter uma surpresa agradável a respeito do que estava perdendo. Exercício. Jogando com o espaço pessoal. Escolha um amigo, um colega ou alguém com quem você quer se divertir e tente isso. Fique a 6 metros de distância, um de frente para o outro. Diga ao seu amigo que, neste exato momento, vocês estão em um espaço público e que você irá caminhar em direção a ele vagarosamente. Peça para ele acenar ou avisar quando você entrar no espaço social dele. Você é capaz de antecipar a resposta dele apenas observando a sua linguagem corporal. Uma vez que ele o deixou ciente de que você está no espaço social, continue a se aproximar devagar e peça para ele avisar quando entrar no espaço pessoal. Novamente, você provavelmente será capaz de ler as reações dele. Finalmente, depois que ele avisar que você está no espaço pessoal dele, peça que avise quando entrar no espaço privado. Mais uma vez, vai ser completamente óbvio pelas reações da pessoa e você saberá no mesmo momento que ela própria se der conta. Agora, inverta os papéis. Deixe essa pessoa fazer isso com você. O objetivo desse exercício é ver, ouvir e sentir de uma maneira bem real que essas barreiras invisíveis existem e devem ser respeitadas. Quando você quer despertar uma resposta emocional a seu favor, entrar e sair do espaço pessoal e privado de alguém pode ter um efeito similar a criar ou quebrar a sincronia com esse alguém. Respeite o espaço das pessoas. Intromissões inesperadas são ruins para a harmonia, especialmente se são uma surpresa. Espaço pessoal.
Uma das maneiras mais fáceis de errar durante os primeiros 90 segundos de qualquer encontro é interpretar erroneamente o quanto a outra pessoa precisa do seu espaço pessoal. Um erro pode ativar uma resposta que dificilmente será mudada. Uma lente objetiva é como um telescópio. Faz com que as coisas fiquem muito mais perto de onde realmente estão. Você pode enquadrar o rosto de um modelo usando uma lente objetiva e ainda estar a 4,5 metros de distância. Agora tente tirar a mesma foto com uma lente comum e você estará muito próximo do rosto da pessoa, talvez a meio metro. A foto parece diferente? Sim, um pouco. A sensação é diferente? Sim, muito. Quando a outra pessoa chega muito perto de nós, isso pode acionar a nossa própria reação lutar ou fugir. Nós entendemos que quanto mais longe a pessoa estiver de nós, menos intimidadora ela é. Mas nem sempre estamos certos de como o nosso corpo e os nossos sentimentos se alteram conforme as pessoas se aproximam. Imagine o seguinte, uma pessoa está caminhando em sua direção, passando do seu espaço público e entrando no seu espaço social, e em seguida, do seu espaço social para o seu espaço pessoal. Ele simplesmente continua vindo. O seu coração não acelera conforme a sua atenção naquela pessoa aumenta? Outros sentimentos não despertam conforme o seu corpo tenta entender o que essa pessoa vai fazer. A intromissão suprema ocorre quando alguém que não foi convidado invade seu espaço pessoal. É quando você sente uma ânsia incontrolável de se retrair ou repelir o invasor com reações físicas ou verbais. Soa dramático, não? Em um escritório cheio, o seu corpo passa por esse ciclo dezenas de vezes ao dia, sem que você esteja completamente ciente disso. Pessoas estão constantemente ignorando dicas e sinais e se aproximam mais do que gostaríamos, ou se distanciam quando precisamos que nos escutem ou nos vejam. Uma invasão inconsciente do espaço pessoal de alguém pode ativar uma resposta que dificilmente será mudada e pode levantar barreiras reais. Neutralize a reação lutar ou fugir. Encoraje outros a fazerem julgamentos instantâneos sobre você. Estabeleça um humor receptivo e expectativas positivas. Preste atenção à sua linguagem corporal e imagem pessoal. Nós somos atraídos por pessoas que aparentam ser saudáveis e vigorosas. Atitude, postura, expressões faciais e contato visual influenciam a energia que você irradia. Ache um visual marcante que inspire confiança, uma combinação de autoridade e disponibilidade. Ajuste sua atitude para se adequar à situação antes de você se aproximar de alguém. Demonstre uma linguagem corporal aberta e um coração aberto. Sorria, faça contato visual, aponte seu coração para o coração da outra pessoa e faça-a ver que você não tem nada para esconder nas mãos. Pergunte algo brando como, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Como você pode dizer? O que você pensa a respeito de... Sincronize a sua linguagem corporal e o tom de voz. Se você está lidando com um pequeno grupo, sincronize-se com cada indivíduo quando se virar para ele. Expectativas pré-concebidas. Não podemos nos impedir, nem impedir os outros, de fazerem julgamentos instantâneos sobre as pessoas, mas podemos aprender a ver além do que os olhos enxergam. Não se perca no que a pessoa aparenta ser, ou nas interpretações erradas e antigas de como pensamos que a pessoa é. Lembre o que você quer e foque no resultado. Espaço pessoal. Respeite o espaço das pessoas. Chegar muito próximo de alguém pode ativar a reação lutar ou fugir. Intromissões inesperadas são ruins para a harmonia, especialmente se forem de surpresa.